Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com você. Esse é o nosso Mais Que Som e eu quero te convidar a compartilhar o link do nosso programa. A gente tem uma convidada hoje muito bacana, muito especial e nós queremos que você participe. Comenta aí nos comentários é bom, né? Mas manda sua mensagem aí pelos comentários, marca a gente nas redes sociais, @Celebração Promessista e bora lá, Tiagão, roda a vinheta. Jesus, glória e força, o poder e a riqueza, sabedoria, honra e louvor. Tudo bom, Thames? Tudo jóia. Deixa eu me arrumar aqui, porque agora eu sou violeiro também, né? É. Tudo bem? Toca. Tudo jóia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom te receber aqui. Com vocês. Legal demais. Deu uma erradinha ali, é porque, igual eu te falei, eu tô sendo violeiro agora. Tá sendo uma nova fase da minha vida, né? Certo. Porque fazia tempo que eu não tocava mesmo, assim, né? Uhum. Pra valendo, né? A banda é boa, aí eu ia dar uns migué ali, o pessoal toca bem, né? Toca de vez em quando. A gente percebia. E cantar e tocar é mais difícil, né? É difícil. E pra mim é mais difícil ainda, né? Porque é um negócio também novo pra mim. Sim. Tocar e cantar. Não faz muito tempo que eu faço isso. Então agora... Hoje eu fico menos nervoso, né? Uhum. Agora se ficar bom também é outra questão. Eu também tô mais acostumada a só cantar. Quando eu tenho que tocar e cantar eu fico
Socorro, Deus. Dá um medinho, Dá né? medo, é. Ah, mas a gente vai pegando, né? Vai Vai se entrando no acostumando. esquema. Mas mais uma vez, muito bom te receber aqui. Obrigada. Muito feliz. O pessoal poder te conhecer ainda mais, né? Você já participou algumas vezes, né? Acho que é a terceira vez que você participa. É a terceira? Acho que é a terceira. Terceira vez, ó. Já tá tomando conta. Semana que vem você pode apresentar no meu lugar já, que tá tudo certo. Não tenho essa habilidade. Não, mas é que é papo. O lance aqui é conhecer mesmo. A gente até tem conversado sobre isso, né? Com o pessoal que tem vindo aqui. Eu acho que a gente tem muitos músicos na igreja com histórias inspiradoras, né? E as pessoas querem conhecer essas histórias. Eu particularmente quero, né? É muito legal a gente ver, ter essa troca, né? Conhecer os outros irmãos que atuam na igreja, dentro do Ministério de Música. E essa troca de experiência faz a gente crescer, né? Espiritualmente, tecnicamente também. É muito legal ter essa troca, conhecer o trabalho dos outros irmãos. Sim, tem o ditado de que quem vê close não vê corre, aí a gente traz pra conhecer o corre, né? Que não é fácil, né? É difícil, Tem muitas correrias aí. É difícil. Inclusive fazer esse programa é difícil. Então você que tá assistindo a gente, compartilha o link, gente. Quer seja do bloco que tá passando agora na transmissão, né? Ao vivo. Ou também o vídeo depois. Compartilha, gente. Porque dá um trabalho danado. E é legal para enriquecer, né, o ministério. Sim. Nas igrejas locais, né? Essa troca de experiência. É muito legal. E falando em ministério, eu queria que você falasse um pouco do seu ministério, sem que eu destrua o cenário aqui. Queria que você falasse um pouco do seu ministério, né? Como que isso começou? Eu sei que você começou bem novinha, né? Sim. Que ali mais ou menos em 2012, 2013, né? Você já participou lá com então Demap, né? Sim. E eu lembro que você era bem criança. Eu tinha uns 14 anos. Eu comecei pequenininha na igreja, cantando no coral das crianças. Acho que logo eu comecei a cantar, assim. Acho que eu nem falava direito as palavras, já tava lá na frente cantando. E eu sempre acompanhei a minha mãe. A minha mãe, ela cantava no grupo de louvor lá de Mauá. Então era o grupo Renovação. Ficou bem conhecido ali na região, né, por um tempo. E ela cantava, ela fazia contralto. Então, assim, eu sempre acompanhava ela nos ensaios, estúdio, muito com esse ambiente. as viagens para as outras igrejas. Então, eu sempre tava com ela, né, desde a barriga, cantando junto com ela e acompanhando ela no ministério. E aí eu fui crescendo ali, acompanhando a rotina do grupo de louvor, tava em todos os ensaios, tava em todas as visitas nas outras igrejas. No sábado de manhã, quando minha mãe tava cantando, eu ia lá junto e ficava agarrada na saia dela. E aí eu fui crescendo assim. E aí, desde então, já fui desenvolvendo ali minha percepção, percebendo que tinha a voz do soprano, do contralto, do tenor, observava os instrumentos, o que cada um deles fazia. E aí eu fui crescendo, sempre gostei de cantar. Eu lembro que eu pegava o radinho com CD, e aí eu colocava o CD e eu ficava repetindo a música até eu aprender a cantar tudo. Conseguir. E até eu conseguir fazer igual a cantora fazia. Eu imitava muitos cantores, né? Então, por exemplo, eu via a Rose Nascimento, eu tinha que cantar igual a Rose Nascimento. Eu via a Aline Barros, eu tinha que cantar igual a Aline Barros. E aí eu fui aprendendo, né? Fui desenvolvendo. Com 13 anos eu entrei no Ministério de Louvor, lá da Vila Falque. E aí foi quando eu comecei a cantar mais, comecei a me desenvolver mais. Um beijo aí pro povo da Vila Falque. Beijo. Aquela Vila câmera ali, Falque. O pessoal do Ministério de Louvor. Cresci muito com eles, assim, aprendi demais. Trabalhando com o pessoal do Ministério de Louvor. E foi no Ministério de Louvor que eu comecei a ter mais vontade de aprender a cantar melhor, de aprender a tocar algum instrumento. Eu lembro que eu entrei no grupo de louvor, já cutuquei minha mãe, quero aprender a tocar aquele ali, que era o violão, né? Sim. E aí ganhei o violão da minha mãe, da minha avó e minha tia, que fizeram uma vaquinha, compraram o violão. E aí fui aprendendo sozinha, vendo vídeo na internet, Cifra Club. Você já é mais nova, né? Você é da época do vídeo, eu sou da época da revistinha. Eu comprava a revistinha, né? Mas eu achei bem interessante, assim, e isso é muito importante para o ministério, e é algo que eu até agora, nesse momento, gostaria de chamar a atenção das pessoas que nos assistem, porque é o lance da referência, né? Sim. Então, a primeira coisa que você falou foi da sua família, né? Tinha uma referência familiar. Sua mãe cantava, né?
Só que ao mesmo tempo tem uma referência comunitária muito forte, que é o grupo, né, que ela Sim. cantava, que você acompanhava. Tem alguma coisa marcante, assim, um dia marcante, junto com esse grupo que você se lembra? Teve vários momentos, assim, que foram marcantes. Eu lembro que, desde pequena, eu acompanhava eles iam ensaiar no estúdio. Que um integrante do grupo, o Wagner, tecladista... Beijo, Wagner. Beijo, Wagner. Ele tinha um estúdio, ele trabalhava com gravação. E aí, eu lembro que toda sexta-feira à noite, ou sábado à noite... O pessoal se reunia. O pessoal se reunia lá pra ensaiar as músicas. E eram horas, assim, porque eles ensaiavam músicas que não eram fáceis, assim, né? Tinham muitas divisões de vozes e tal, e eles pegavam notinha por notinha. Sim. Aí, pra mim, o marcante era o Wagner passando notinha por notinha pro soprano, depois notinha por contralto, notinha por tenor. E aí, nisso, eu já ia cantando essas notinhas, né? Sim. E era muito legal também, porque era um momento de comunhão. Então, todo mundo tava ali junto, todo mundo compartilhava a vida, dava risada. No final... os irmãos, cada um levava um pão, um bolo, aí todo mundo, né? Tinha um ranguinho. Tinha uma comidinha ali depois do ensaio. E era muito legal esse momento juntos ali, tanto ensaiando, né? Uns aprendendo com os outros. Tanto nessa parte da comunhão, sempre foi muito legal. Tiveram outros momentos também, outros momentos de comunhão, sei lá, sábado à noite faz churrasco na casa do irmão. Sim. E aí tava sempre todo mundo junto. A gente sabe que a gente até conversou sobre isso aqui, a gente tem um programa muito bacana sobre profissões, sobre as áreas, Sim. né, de atuação na profissão de músico, né, de educador, enfim. Mas você acha que essa experiência ali com o Wagner, tocando notinha por notinha, você acha que ela contribuiu para que você quisesse seguir esse caminho também? Com certeza. Algo que você admirava? Sim, porque eu sempre quis entender, né, como é que fazia... Como que ele sabia as notas. E ele entendia, ele passava, né? Ele passava as notas e tal. Depois, com o tempo, eu fui desenvolvendo a percepção auditiva. E ouvindo a música, eu já conseguia saber qual que era a minha voz ali de soprano. Certo. Mas eu não sabia exatamente quais notas eram. E eu achava legal, porque ele falava o nome das notas. E aí eu já conhecia um pouquinho as notas musicais. E aí, é muito legal, né, ter essa troca. E aí, depois, quando eu comecei... estudar, né, que eu ganhei o violão lá com 14 para 15 anos. Aí eu falei, não, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero ser música. E aí, a partir disso, eu fui procurando, fui estudando, procurando os meios. Se né? jogou nessa área para ser Sim, musicista mesmo, né? E quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu entrei para um coral, né, no conservatório que eu fazia aula, e tinha um coral. Esse coral era só para maiores de 18 e só para os alunos de canto. Lá era só canto erudito. Então a galera cantava ópera, cantava área, tava umas coisas assim mais difíceis. E eu não era aluna de canto, eu era aluna de violão. Só que aí o maestro abriu uma sessão. Primeiro que eu não podia porque eu era menor. Então eles tinham um pouco de receio com a questão da muda da voz e tudo mais. E não deixava a gente mais nova entrar. Aí ele abriu uma exceção, deixou eu entrar. E eu não era aluna de canto, já era a segunda exceção, né? Sim. E aí eu consegui entrar nesse coral. E lá eu me deparei com as coisas que o Wagner falava nos ensaios também. De passar notinha por notinha, passava o soprano, passava o contralto, passava o baixo, passava o tenor. E meio que eu fazia uma ligação. Olha, isso eu estava aprendendo lá na igreja. E comecei a aprender no coral também. E foi... Uma coisa foi juntando com a outra, né? Certo. Foi... E assim, eu já fui essa pessoa também que passou notinha por notinha. É muito cansativo isso. Sim. Mas você falando agora, é uma coisa que eu nunca pensei. De verdade, é um pensamento de agora que caiu. Sim. Mas às vezes a gente pensa que é algo relevante pra performance do grupo, mas não é só isso, né? Não, Então, esse ato, no caso do Wagner, te inspirou a outras coisas. E é justamente esses pequenos atos na comunidade que inspiram as pessoas. Sim, sim. A comunidade, ela sendo inspiradora, ela vai ter frutos com gente, com mão de obra, né? Com mão de obra naquele lugar, né? E quando a gente trabalha na igreja, tanto, por exemplo, o Wagner, como alguém que rege um coral, alguém que tá na frente de um ministério de louvor, querendo ou não, essa pessoa também tem que ser um pouco educadora, né? Pouco não, acho que muito, né, educadora. Porque praticamente ninguém que tá ali na igreja servindo tem um conhecimento musical, né?
Às vezes é uma coisa que tem um conhecimento, mas é muito raso, né? Sim. Ou tem um conhecimento mais perceptível, mas não conhece a teoria. Então, quem tá liderando e tudo mais tem que ter essa paciência, né? Sim. De ensinar, de pegar na mão, ensinar as notinhas e tal. Lógico que tem fases, né? Vai ter um momento ali que você vai passar as notinhas, daqui a um tempo você não vai precisar mais passar. Igual eu falei, com o tempo eu fui desenvolvendo a minha percepção, eu não precisava mais o Wagner passar, Sim. porque eu ouvia a música e aí eu já Desenvolveu, né? desenvolvi. Uma habilidade. Com aquilo que ele ensinava, fui desenvolvendo a habilidade, né? Tanto Legal. ele, como a Maura também, a esposa do Adriel. Beijo, Maura. O Adriel também, né? Beijo, Adriel. Beijo, Adriel. Eles também tiveram esse papel de educadores, né? A Maura ali no Coral das Crianças ensinava a gente a cantar, ensinava a gente onde que respirava, como que respirava. A gente ia tendo uma noção de altura, aqui é mais agudo, aqui é mais grave. Legal. Depois, quando a gente foi crescendo, a gente foi dividindo vozes, aí fui aprendendo ali no Coral das Crianças mesmo, a dividir vozes. E aí, assim, essas pessoas, né, que estavam ali, elas foram fundamentais pra eu aprender e me desenvolver dentro do ministério. Que legal. Vamos cantar uma música? Pode falar. Querendo ou não, foi um discipulado, né? Sim, sim. Na época ainda não tinha essa visão de discipulado, né? Igual a gente não tem tinha o nome, hoje. né? Não Do tinha discipulado. esse nome. Mas foi um discipulado também. E essa música que a gente preparou, pra você ver como são as coisas, né? A gente nem combinou de falar sobre isso. Mas essa música que a gente preparou, ela fala sobre isso, né? As características da comunidade, né? Sim. Então vamos tocar? Vamos. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver
estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tá, mais uma vez? Pra que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nossa, eu tô emocionado. Essa música é muito boa, Essa né? música é muito boa. É Bíblia, né? Sim, Bíblia pura. Essa última parte eu gosto muito, porque ela fala sobre algo que é escasso no nosso tempo, que é paz. Então, onde a gente tem paz? Em Cristo Jesus. Sim, sim. Eu gosto muito desse tipo de composição, que é praticamente o texto bíblico, né? Cantado. Porque ensina a gente, né, sobre esse texto e faz com que a gente memorize o texto, né? Então, é legal esse tipo de música. Às vezes eu tô lendo e aí eu vou anotando as músicas que eu lembro que falam daquele texto, assim, do ladinho na Bíblia. Porque às vezes a gente quer ensinar a igreja, né, as pessoas com que a gente tá lidando sobre um determinado conteúdo bíblico. E aí tem essa música que ela ensina. E torna muito mais interessante, né, para uma criança, para o adolescente, para o jovem, até para o adulto, a aprender sobre aquela palavra, sobre aquela passagem, através da música, né? E até reafirmar, às vezes, por exemplo, essa música é um texto de Filipenses, né? E eu gosto muito do livro de Filipenses. Eu gosto muito do capítulo 4 de Filipenses. Então, olha só, o capítulo 4 ele fala sobre a gente ser alegre, né? Sim. A alegria de viver mesmo. E essa música fala sobre paz. Então, são duas coisas que são difíceis pra gente. Ter alegria o tempo todo e ter paz o tempo todo. Ninguém consegue, né? A gente vai conseguir, acho que no céu, ter alegria e paz o tempo todo. Ainda mais nessa sociedade que todo mundo é ansioso o tempo inteiro. Todo mundo é acelerado, né? E a gente cantando uma música dessa, a gente conhece o texto, a gente já ouviu pregação, a gente tem os pastores da igreja, eles pregam muito sobre isso. Mas, por exemplo, essa música, o Espírito Santo, ele usa para um momento como esse que a gente passou aqui agora. Sim. De, que regozijo, que coisa top. A gente já sabe disso, a gente sabe que Deus, ele é o Deus de paz, que ele promove a paz, que ele nos dá a salvação, que ele é o nosso socorro, a gente sabe de tudo isso. Mas uma música dessa, ela faz a gente reviver essa história e reviver essa realidade, né? E relembrar que a gente não precisa temer, né, o dia de amanhã, que em Jesus a gente tem essa paz que excede a todo entendimento. Sim, e ainda a possibilidade que a gente tem de cantar essas coisas e falar sobre essas coisas, mostrar essas coisas de uma forma bela, né? Uma forma que nem a arte, ela tem esse eu vou usar a palavra poder, né? Mas não acredito que seja um poder, eu acredito que seja uma possibilidade de construção. Sim. Cada música cantada em cada momento, ela é um momento. Quando você cantou essa música aqui, a segunda vez que você canta, a primeira vez que você cantou, ela criou aquele momento, trouxe um sentimento para aquele momento. Certo. E hoje já trouxe um sentimento diferente, em outro momento. Eu acho que essa é a possibilidade da arte, de construir isso.
Você não cantou igual você cantou aquele dia, né? A gente canta diferente e provavelmente você vai cantar essa música de várias formas diferentes. várias formas. Cada vez que a gente canta, sai de um jeito diferente, né? E a gente entrou numa cultura de cover. Então, sabe, excêntrica, né? Aí tem que fazer igualzinho e tal. Não tem que fazer igualzinho. Cada vez é uma vez, né? Sim. E o próprio compositor, por exemplo, Paulo Nazaré, cada vez que eu vejo ele cantando a música é dele, é de um jeito. Sim. Muito legal. A gente não pode engessar as coisas, né? Isso aí. Porque as experiências, elas são experiências daquele tempo, daquele dia, daquele momento. Sim. E isso me lembrou uma coisa legal. Lembra que eu falei que eu escutava as músicas lá quando eu era criança? Sim. E eu imitava aquelas cantoras, os cantores. Eu imitava porque eu queria cantar igual eles, né? Então, faz parte ali do aprendizado, principalmente quem canta, fazer isso, né? De imitar os cantores. Às vezes a gente até imita demais, né? Quando a gente tá no processo ali de aprendizado. Então eu imitava demais a Aline Barros, imitava demais a Rose Nascimento. Queria cantar igualzinho. Tentar te humilhar porque és crente. Crê em Deus. Não, deu ouvido. O vibrato faz igualzinho. Mas aí, esse fato de imitar essas cantoras com o tempo foi me ensinando as técnicas delas, né? Sim. E aí, depois com o tempo, eu fui construindo a minha forma de cantar, né? E isso é pra tudo na vida. A gente vai aprendendo, a gente vai pegando um pouquinho dali, que não, peguei um pouquinho do Wagner, um pouquinho da Mar, um pouquinho da Adriel, um pouquinho da Juliana, um pouquinho do Joelmir, um pouquinho da minha mãe. E aí fui aprendendo com eles e fui construindo a minha forma, né? Sim. De fazer, de cantar. Às vezes eu entro numas viagens. Lá vem. Loucas, sabe? Eu nunca falei sobre isso, né? Mas eu vou falar. Que do lance da percepção mesmo, né? Mas será possível que todo mundo enxerga do mesmo jeito e tal? Será que o amarelo que eu enxergo é o mesmo amarelo que as outras pessoas enxergam? Porque assim, a gente não sabe, né? Porque você só viu o que você... Não sei se você tá entendendo a minha viagem maluca aqui. Tô entendendo. Inclusive eu tô com óculos que tem uma lente meio azul que muda a cor das coisas. E acho que é mais ou menos isso que tu tá falando. E a gente olhar, porque a gente não tem jeito, a gente precisa de boas referências. A gente tem boas referências. Sim. E tal. Mas cada um é um, né? E a gente é um também, né? Ninguém é 100% o outro, né? Sim. Você é 100% você. Talvez tenha o quê? 20% do... Tem gente que imita um pouquinho, né? Ô papai, meu pai. Não vou dar referência, né? Mas, amém. Brasil. Brasil. Mas cada um é um, né? E nesse espectro artístico, isso é uma realidade muito mais real, né? Mais profunda. Cada pessoa vai ter a sua forma, né, de cantar, a sua forma de tocar. Tanto eu dei um exemplo esses dias na igreja, né? Eu tava tocando um violão lá pra ajudar, porque eu não sou uma tocadora de violão. É sim, você toca violão bonitinho. Vai tocar violão hoje, viu? Aí eu comentei com o menino do som, né, que ele tinha ajustado o som do violão pra eu tocar. E aí eu não toco forte e tal, eu toco, né, de boinha e tal. E aí ele deixou o volume no talo, eu ganho lá em cima. Aí depois que eu terminei de tocar, outro irmão veio, pegou o violão e foi tocar. Pô, no violão. Eita, diferente, né? É o mesmo violão, é a mesma afinação, é a mesma nota. Mas eu tocando é diferente do outro tocando e tudo mais. E essas diferenças são legais dentro da igreja, né? Que um vai somando com o outro, um vai aprendendo com o outro. Esse valor é o valor comunitário, né? Sim. Qual é o valor comunitário? O valor comunitário é todo mundo se amar, todo mundo se gostar, ninguém brigar. Eu já vi gente falando assim, aqui na igreja não tem mais briga. Maravilha, que não sei o quê. Mas será que esse é o real valor comunitário? Claro, a gente não deve ficar brigando na igreja, né? É óbvio. Mas eu acho que o grande valor, quando a gente olha a comunidade, fala assim, cara, essa comunidade aqui, ela é valorosa do ponto de vista comunitário, né? É quando um cresce com o outro, né? Sim, aprende com o outro. Às vezes tem coisa que você gosta, que eu gosto, e ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, né? Ninguém é obrigado a gostar
da minha música, do meu jeito e tal. Porque cada um tem o seu gosto. Só que assim, a gente é obrigado a conviver e crescer junto. E respeitar. E né? respeitar o que cada um gosta. Tem gente Sim. que ama Giló. Tem gente que não. Né? Dentro da igreja, por exemplo, os jovens gostam de worship, mas o irmãozinho mais velho não gosta. Mas a igreja é pra todos, né? Pra todo mundo. Então a gente tem que pensar sempre no todo. Onde é o ponto de intersecção? Onde todo mundo gosta, né? Aqui, esse pedaço aqui. Sim. Aí a gente pode fazer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, mas o ali. mais importante é o que tá aqui dentro aqui. Sim. Então, assim, é até algo que, sei lá, às vezes parece que é difícil pro músico, né? Entender que nem todo mundo tem o mesmo gosto. Sim. Né? Às vezes eu gosto de tocar de um jeito, de escutar músicas de um determinado jeito, o outro não gosta. E aí a gente chega na igreja e parece que causa uma frustração tão grande, né? Poxa, ninguém gosta do que eu gosto. Se for pensar também o que gosta, eu não toco o que eu gosto faz muito tempo. Então, essa é uma grande dificuldade de banda, né? De grupo de louvor. Que são muitas pessoas diferentes, né? E a gente tá o tempo todo tentando, né, equilibrar ali todo mundo. E aí na banda, mas eu quero tocar tal música. Não, mas eu quero tocar tal música. A gente tem que aprender a ceder um pouquinho, né? Pra todo mundo conseguir fazer um pouquinho ali do que gosta. Sempre tendo um equilíbrio, né? Até porque o que vivifica não é a música, né? Sim. O que faz a coisa acontecer não é o jeito que o pastor prega, não é a cor da parede. A gente já falou aqui muito sobre isso, né? São coisas importantes? São importantes para alcançar quem está fora. Sim. Mas para quem tá aqui dentro precisa ter uma consciência. O que vivifica o culto, por exemplo? Uhum. É a música? Não é. Existem músicas muito bonitas? Sim. Com certeza, cantamos uma agora. Mas o que vivifica é o Espírito Santo. Sim. Porque, pensa bem, sem o Espírito Santo, o texto é só um texto. A música é só uma música. Uhum. Mas o Espírito Santo, ele faz a gente ter convicção de que aquilo é verdade. Sim. Né? Então, a fé, ela também vem pelo Espírito, né? O Espírito ajuda a gente a ter fé, né? Uhum. Então não é a forma que edifica, mas é o espírito, né? Sim, e a gente mantém a essência, né? Às vezes a forma muda um pouquinho, né? O estilo da música muda um pouquinho, mas a gente tem que manter a essência, né? A palavra, sempre voltado para a palavra, que a música seja centrada em Cristo. E você lembra, assim, de qual foi o momento que o Espírito deu aquele... Porque eu sei que você nasceu na igreja, eu também nasci, mas filho de crente nem sempre é crente, né? Sim. E a gente tem aquele momento que o Espírito Santo tocou mesmo. Eu tinha uns 8, 9 anos, eu acho. Eu lembro que foi um dia que eu me emocionei muito, eu chorei demais nesse culto. Era um culto do Ministério Infantil, do DJAP na época, né? E a gente tava cantando e aí o Espírito Santo falou muito comigo, eu chorei demais. E foi um momento até que a igreja foi avivada e tudo mais. Foi muito legal esse dia. E eu acho que foi a partir daí que assim, mudou a chavinha, sabe? Na minha cabeça. Que eu tava ali pra adorar, que esse era o meu ministério mesmo. Você lembra das músicas que foram tocadas esse dia? Vixe. Eu só lembro de uma. Olha só. Era Não uma lembra. música da Cristina Mel, eu acho. Mas precisou pegar na memória, não foi? Foi. Porque não foi a música, né? Foi o Espírito Santo. Não foi o culto, não foi o ajuntar, foi o Espírito Santo. A gente não lembra. Sim. Claro, tem gente que tem experiências muito marcantes com uma música. Mas, por exemplo, você que teve aí, conta pra gente nos comentários. Você que teve uma experiência marcante, assim, num culto. Você lembra das músicas? Ou você só lembra da experiência? Porque é isso que é o que vale de verdade, né? Uhum. É isso que move o nosso ministério, né? É mais que som. E essa coisa que eu falei, né? De quais foram esses momentos, né? Que me marcaram. E acho que não foi só um. Foram vários momentos, assim, que o Espírito Santo falou comigo. Ou através da palavra, né? O pregador falando ali. Ou um irmão vindo falar comigo. Ou através de uma canção, né? Eu lembro de vários momentos, assim, em que o Espírito Santo falou comigo. Em que eu senti a presença de Deus.
E a maioria, assim, voltada pro ministério. Ó, isso aqui você tem que fazer, continua, firme. Sim. Porque se a gente for colocar nossa âncora na arte, a gente não vai ter muita coisa, né? Sim. A gente teve agora, né? Nos últimos dias aí, a Rita Lee faleceu, né? Sim. Ela foi colocada como uma das maiores artistas do Brasil, importantíssima por causa das composições. Sim. Os movimentos, né, na Sim, época. mas eu vi uma entrevista dela falando sobre drogas, por exemplo. Nossa. Então, nessa entrevista, ela fala que o que levava ela, assim, aquele ponto, né, foi o LSD, por exemplo. O LSD passa o efeito, né? O LSD destrói seu cérebro. Sim. Então, a arte, por arte, tem muita coisa. Tanto que todo mundo que pratica arte precisa de um subterfúgio. Ou é um vício em alguma coisa, sei lá, entorpecente, ou alguma coisa alcoólica, ou às vezes até um status, né? Sim. Que enche mesmo a pessoa, é aquele status, é ter milhões de seguidores, Mas a arte mesmo, ela não preenche o coração, né? Que preenche é só o Espírito Santo mesmo. Deu uma viajada aí, né? Mas acho que a gente precisa aprender a colocar o coração nas coisas certas, né? Sim, sim. As coisas certas. Não que a gente despreze a arte, pelo amor de Deus, a gente não despreza. Até porque a própria Bíblia ensina a gente a fazer arte. E ela é uma ferramenta, né? É. Pra gente falar sobre a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e adorar. A Bíblia vai dizer, toquem bem, com júbilo, Sim. felizes e tal. Ela vai incentivar a gente a ter boa arte. A gente tem que ter Sim. boa arte. A gente que é músico, que é do ministério ativo, né? Do louvor, do teatro, da coreografia, da parte gráfica. A gente tem que procurar o melhor sempre. Só que não é a arte que vai sustentar, né, o bem-estar do nosso coração. Sim, sim. E voltando na questão da gente aprender uns com os outros, né? Em todas as fases da minha vida, eu sou muito grata a Deus, porque em todos os lugares que Deus me colocou, eu estava ali para aprender alguma coisa. Então ali, desde criança lá com a minha mãe, eu estava aprendendo alguma coisa. Aí cresci um pouquinho, lembra que você falou que lá com meus 13, 14 anos? Sim. Eu lembro que o Amadilson, na época, era o líder, me chamou para participar do DEMAP. Eu tava ali para aprender. Então Deus estava me ensinando várias coisas, né? E era intencional, né? Você era meio que a trainee, né? Sim, e ela assim... era a nossa pupilinha, gente! Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi os instrumentos, por exemplo, instrumentos de orquestra, que eu nunca tinha visto antes. Primeira vez que eu vi instrumentos, assim, tocando. Primeira vez que eu cantei com tanta gente. Lembra daquele coral? Lembro. E aí tive troca de experiência com as pessoas que eram bem mais velhas que eu e trocavam experiências, davam conselhos. E assim, até hoje, assim, às vezes Deus me coloca num lugar pra trabalhar, eu consigo enxergar que eu tô ali pra aprender alguma coisa, né? Sim. Então tudo é um aprendizado, assim, que Deus parece que vai forjando a gente, vai moldando, ajudando a gente a ser melhor, né? Sim. Até nos relacionamentos que a gente falou, por que Deus quer que a gente viva, né, em comunidade? Pra gente aprender a ser melhor, né? Então, às vezes o Fábio tem uma coisa que pode me ensinar a ser melhor. Por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade de comunicar o que eu sinto. Aí o Fábio vem e fala, não, você tem que ser mais pontual aqui. Aí, ou às vezes, sei lá, sou muito devagar pra, né, pega no tranco. Aí pega um pilhado no Aí vem uma esquema. pessoa no 220 fazendo, vamos! Vai! E aí o 220 também tem uma pessoa 110 que fala, calma, respira. Quanto não 10? fala tudo de uma vez. Não, calma, pensa primeiro o que você vai falar. Exatamente. Esse é o valor comunitário, né? Esse é o valor da nossa comunidade. Ele que faz com que a gente se torne mais equilibrado, né? Sim. E até mesmo a família, né? O casamento ajuda a gente a ser a pessoa melhor, a ser um servo de Deus ajuda melhor. bastante. Filhos, eu não sei ainda como é ter filhos, mas você pode falar melhor, né? Ensina. Ajuda a gente a ter mais paciência,
a olhar as pessoas, né, com mais empatia e tudo mais. Então, Deus ensina a gente, né, na comunidade, na família, a sermos pessoas melhores, né, a sermos mais parecidos com Jesus, né, e através da palavra também, né, conforme a gente estuda a palavra e serve a Deus, Ele vai ajudando a gente a enxergar melhor Jesus e a tentar se parecer mais com Ele. Verdade. Bom, vamos cantar mais uma? Vamos. Essa música é nova, eu aprendi ela hoje, tô brincando. Música é difícil, se eu errar, gente, vocês botam na gaveta do perdão aí. Vida Sepulcros? Mas a música é boa, a música é boa. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. E então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou me esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar.
eu errei pouquinho, vai. Ah, ficou bom. Errei pouquinho. Você que tiver a cifra dessa música, manda pra gente via direct. E ó, essa música tava falando o que a gente tava falando, né? Exatamente. No mundo a gente busca, mas nada vai nos preencher. Só o Senhor pode nos preencher, só o Senhor pode fazer por nós, né? E as canções são vazias se não tiver o Espírito Santo de Deus, né? Igual a gente comentou da Rita Lee. Ela buscava meios pra se inspirar, pra escrever as coisas, né? Pra fazer as músicas dela. A gente tem o Espírito Santo, a gente não precisa de nada, né? Ele é quem preenche a gente. E ele pode fazer tudo. Se ele pode fazer um exército de soldados, né? Feito de ossos, né? Sim. Ele pode fazer tudo. Ele pode dar inspiração pra gente. Trabalhar no nosso ministério, pra compor, pra fazer música. E como que era pra você, assim, por exemplo, conviver num ambiente assim? Totalmente secularizado? Totalmente eu acho que não, porque a faculdade de música, ela tem muito crente também, né? Tem muito crente. Tem duas turmas, né? A turma dos crentes e... Olha, na minha turma, eu acho que uns 90% era crente. 90% era crente? Então não foi tão difícil assim. Que ano que você estudou? Você lembra quando você entrou? 2017. Você entrou 9 anos antes de mim. Depois de mim, aliás. Porque eu entrei em 2008. E era muito secularizado o ambiente. Nossa, muito, muito, muito. Na verdade, a patotinha dos crentes era pequena, né? Sim. Era pouca gente ali. Uhum. E a maioria não era. Tinha, assim... Não sei se a maioria, né? Porque tinha os que ficavam mais quietinhos ali. Sim. Mas era difícil, era desafiador, sabe? Nossa, imagino. Assim, foi um pouco desafiador, assim, porque quando a gente entrou na faculdade, 90% era cristão, se dizia cristão e tal. Só que com o decorrer do caminho, a galera foi se perdendo no caminho, desviando. sabe? E aí eu fui vendo pessoas que no começo falaram que eram cristãs, fazendo coisas que, tipo, não eram tão legais, assim, sabe? Não eram nada cristãs. Não eram nada cristãs, né? E assim, mas a galera sempre me respeitou. Eu lembro que até o pessoal falava, vamos beber. Mas a Tamiris não bebe. O que a gente faz? E a gente come uma porção de batata frita. Sem bacon. Sem bacon. Então o pessoal sempre respeitou e tal. Mas eu acho que eu fui abençoada por Deus por ter sido colocada naquela faculdade, assim, que a maioria era cristã. Porque o ambiente acadêmico não é fácil, né? A gente é confrontado o tempo todo. A gente é confrontado na nossa fé. O músico, ele é militante por natureza, né? Ele é militante... Ou ele é militante de um estilo musical, já conheço muito músico assim. Sim. Nada presta, só aquilo ali. Aquele negocinho desse tamanhozinho assim, aquela bolinha. Então tem um músico que é militante disso. Tem um músico que é um militante da fama, né? Sim. Então assim, tudo que ele faz e tudo que ele tenta convencer as pessoas é de que ele é de fato uma celebridade, né? Sim. E o meio musical, às vezes, ele pode ser desafiador também pra gente manter a fé, né? Às vezes aparece algum trabalho que, não é legal um cristão fazer. Sim. E aí a gente acaba tendo que recusar, né? Agora, se você não recusar e for pra determinados meios que não são legais, tem que ter muita força pra não se desviar, né? Sim. Porque é complicado. E tem um militante também que ele é um militante, um músico militante do prazer, né? Sim. Do prazer. Então, pra ele, aquilo é um divertimento que pode ser uma profissão. Sim. Que não tá errado ser um divertimento. O problema é quando a gente quer se divertir com coisas que não tem a ver com o evangelho, né? Assim, a gente tem... na verdade, muitas coisas são complicadas ainda pra nossa concepção, né? Mas a gente entende que a música, ela é uma profissão. É o primeiro ponto. Sim. Então, assim, o músico, ele vai tocar, é a profissão dele. Sim. Não tem jeito. Não, porque não vai tocar música que é evangélica. Mas é a profissão dele. O garçom... ele vai servir numa festa que às vezes não é legal. Não é evangélica. Às vezes ele vai servir bebida, por exemplo. Mas aquilo não tem a ver com ele. Tem a ver com quem bebe. Sim. Né? Ou o cozinheiro, né? O cozinheiro. Que vai fazer comida pra servir as pessoas. Exatamente. E até o advogado que vai
defender o criminoso. Que vai defender o criminoso. Só que não é ele não é o criminoso, ele é o advogado. Tem que saber separar as coisas, né? É, exatamente. E na música, as pessoas têm muita dificuldade de separar as coisas, né? Tem. Tipo, o músico é cristão e ele tem isso como profissão, a música como profissão. As pessoas ainda não aceitam, né? Que tenha essa profissão. Não, a músico é só pra tocar na igreja. Mas às vezes tem a pessoa que vive daquilo, né? Eu vi uma artista, eu não vou citar o nome, mas eu achei ruim a fala dela. Porque assim, ela falou, não, pra mim música, eu só ouço música cristã, eu só toco música cristã, eu só trabalho com música cristã, porque essa é a minha adoração. Essa foi a fala dela, a grosso modo, né? Só que assim, você pega essa artista, ela sempre teve as portas da profissão. É inquestionável que ela é boa. É inquestionável. O trabalho dela é ótimo. No meio evangélico, eu gosto. Eu ouço. Mas eu acho que fica fácil falar assim, eu não vou tocar, eu não canto e tal. Porque ela teve todas as condições de viver muito bem, porque ela vive muito bem. Ela ganha muito dinheiro. Ela nunca precisou, entendeu? E ganha dinheiro com a música gospel. Ganha dinheiro. Ela teve opção. Só que eu acho que é uma fala injusta com quem não tem opção. Sim. Por exemplo, eu não tive opção. Eu, por exemplo, já toquei em casamento em lugares ruins, assim, que você olha. Também não quero citar, né? Não vale a pena citar. Mas eu não queria estar ali. Talvez uma igreja, um lugar que você não se sente à vontade naquele meio, que você sabe que ali é feito algo que você não concorda, o que você acha que é danoso e tal. Mas não tinha opção. Nem todo músico tem essa opção. Sim. Né? De estar num ambiente que ele realmente... Você queria ter a oportunidade de trabalhar, por exemplo, só pra igreja? Com certeza. Todo músico, você que tá assistindo a gente, queria essa oportunidade. Infelizmente, nem todos conseguem, né? Sim. A gente faz parte de uma grande, pequena denominação, né? Nossa denominação é grande, gigantesca, porque ela tem valores, assim, que eu considero riquíssimos. Mas a gente não é uma igreja rica financeiramente. A gente não tem como. O sonho da gente era que fosse, né? Que todos os músicos da igreja fossem profissionais e fizessem só aquilo. Sim. E olha, as pessoas ainda têm dificuldade de entender que a gente também precisa comer, pagar boleto. Exatamente. Né? E aí precisa receber pelo nosso trabalho. O músico ainda é visto como uma coisa só pra diversão, só pelo hobby, né? E as pessoas às vezes não querem pagar pelo trabalho do músico. E dá trabalho, né? Querem dizer onde você não pode tocar. E é uma coisa que dá trabalho. Dá trabalho você estudar horas e horas e horas pra você conseguir tocar aquela música, pra você aprender um determinado conteúdo, pra você conseguir alcançar determinada nota. Não é fácil, né? É muita dedicação. Você quer ganhar dinheiro, não seja músico. Vai estudar pra ser médium, você vai estudar muito. Só que pra ser músico você vai estudar também muito mais. E não vai ganhar, né? Porque, por exemplo, um advogado, quando ele vai entrar numa faculdade, né, de direito, ele precisa fazer um teste pra ele entrar na faculdade, tipo, pra saber o nível dele de direito? Não, ele entra. E por que o músico, ele tem que fazer um teste pra saber o nível musical dele pra ele conseguir entrar na faculdade? E claro que o conhecimento, isso é óbvio, ele tem uma renovação. Mas qual que é o grau de renovação de conhecimento que um advogado precisa ter? E um grau de mudança de conhecimento que um músico precisa ter? Porque o mercado da música, ele é totalmente dinâmico. Ele não é parte dinâmica. Claro, muito. A advocacia, por exemplo, os advogados vão acabar com a gente. Mas claro que tem a renovação, tem que se aperfeiçoar, isso é notório. Mas ele não tem que aprender um conteúdo novo toda vez que ele vai tocar, que é o nosso caso. A gente toda vez tem que aprender um conteúdo novo. Sempre novo. E a gente sempre tá estudando, né? A vida inteira estudando. E assim, começa lá, muitos começam desde criança, né? E vai viver a vida inteira estudando. Não aprende o suficiente. Tem alguma área que ele sempre ficam algumas lacunas. Alguma coisinha. Né? Bom, vamos ouvir. Agora você vai ter que tocar. Eita. Minha filha, você quer vir aqui, você tem que pagar. Não é de graça, não. Mas vamos ouvir mais uma música. A gente já tá chegando no finalzinho já. Já tá quase terminando. Antes da Tamiris tocar,
Gente, a gente acabou de lançar a música para o Dia das Mães, já tá nas plataformas digitais, entra lá, ouve. A gente também fez uma série de posts aí nas redes sociais com as músicas. Envia para sua mãe, mesmo que já passou, envia lá o presentinho para ela ficar feliz. É uma produção que foi feita com a garotada mesmo, as meninas super novinhas. Eu não sei quantos anos tem a mais velha, mas eu acho que a mais velha delas tem tipo 15 anos, que é a Bianca. Mas é isso aí, gente. Depois confere lá nas plataformas de áudio a Celebração Promessista. Dá uma moral, curte a música lá e vamos com a gente. Essa altura aqui, tá bom? Microfone. Tá bom, pode mandar ver. Tá, vamos lá. Quer palitinha? Ah, é, paletinha. Vamos lá, eu vou colocar a letra aqui porque tocar e cantar é difícil.
obrigado. Agradecer a sua presença aqui. Pra gente é muito bom, muito enriquecedor te ouvir cantar. É muito bom ter você no convívio. Está ministrando também para os futuros professores aí da denominação. Muito bom ouvir suas aulas, muito bom ouvir você cantar, muito bom ter você na banda. E que você fique muitos e muitos anos, né? Tamo junto. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, já acabou. E a gente tem aquele desafio, que é o Mais Que Som e Uma Palavra. Então eu vou orar. E aí depois você cumpre com o desafio e a gente encerra. Beleza? Certo. Pode ser? Aí você já pede pro Espírito Santo te dar essa palavra, né? Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que a gente passou junto aqui com a Thames. Essa pessoa que tem contribuído tanto para a tua igreja, tanto no ministério, e que tem contribuído não só na celebração promessista, mas ela tem contribuído por todos os lugares que ela tem passado, as igrejas que ela tem lecionado, nos alunos que ela tem fora da igreja também, no espaço que ela dirige lá, o ateliê que ela possui. A gente tem certeza que ela foi colocada em todos esses lugares para mostrar a tua salvação, mostrar a capacitação que o Senhor nos dá por meio do Espírito, mostrar como o Evangelho pode ser belo, pode ser cantado com excelência, pode ser tocado com excelência, com amor. E o desejo do nosso coração é que a Tamires ela continue servindo, Senhor. Continue servindo não nas quatro paredes da igreja, mas que ela continue servindo como parte da igreja, como igreja que ela é, como templo que ela é, em todos os lugares que ela passa, Deus. Esse é o desejo do nosso coração e em teu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Mais que som e uma palavra. Servir. É mais que som, é adoração. Até semana que vem.